é uma pergunta. E da resposta a essa pergunta dependerá a sua salvação. A minha salvação. A resposta que eu der a essa pergunta vai depender da minha salvação. E a pergunta é: quem é Jesus para você? Quem é Jesus para mim? Pastor, essa pergunta do senhor é uma pergunta óbvia. E, consequentemente, também a resposta é óbvia. Não é não, senhor. Se você está pensando assim, você está redondamente enganado. Porque há muita discussão em torno de quem é Jesus ou de quem foi Jesus. Alguns dizem que ele não era Deus. Alguns dizem que ele era um Deus menor. Outros dizem que ele era Deus na essência da palavra. Outros dizem que ele foi apenas um ser humano excepcional, um grande mestre da moral. Quem foi Jesus? Ou quem é Jesus? A leitura que foi feita já fez essa pergunta. E eu disse que eu diria que a pergunta não é de minha autoria. Jesus é o autor da pergunta. Ele perguntou: quem os homens dizem que eu sou? E as respostas são variadas. Estará em Mateus capítulo 16, o texto que o irmão Otaviano leu antes de anunciar ali, Mateus 16. E eles responderam, 16, 14, estou lendo. Uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou Jesus dizendo, quem dizeis que eu sou? Ou seja, você tem que dar a sua resposta. A resposta dos outros não serve para você. E aí Pedro levanta e fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele fala: olha, não é de você essa resposta. Deus te revelou. E a gente só conhece Deus à medida em que ele se revela. É só por revelação. Não há outra maneira de se conhecer Deus a não ser pela revelação que ele mesmo faz de si. Mas a revelação que ele faz pode ser mal compreendida, e por isso pode ser que você tenha uma resposta diferente. E eu diria que a resposta à pergunta determina o seu relacionamento com ele. E na medida em que eu discorrer, você vai perceber que realmente a resposta, talvez, que você tem em função do seu relacionamento com ele, talvez não seja a resposta adequada, aquela que realmente responderia a pergunta. Dois autores, D. James Kennedy e Jerry Newcomb, escreveram um livro intitulado E se Jesus não tivesse nascido? Espetacular, muito bom. Naquilo que nós chamamos texto de orelha, que é aquele texto que vai naquela orelha da capa do livro, os autores, entre outras coisas, escreveram o seguinte: tudo que Jesus tocou foi transformado. Ele tocou o tempo quando nasceu, e a partir daí, todo o nosso sistema de contar os anos foi alterado. Dessa feita, fecha-se as aspas, dessa feita, aceitando ou não, consciente ou inconsciente, cada vez que você taca um documento, você está confessando que Jesus existiu. Porque se ele não tivesse existido, você dataria de maneira diferente o seu documento. Você dataria numa ordem decrescente e não numa ordem crescente. Então, cada vez que você coloca a data, uma data em algum papel, em algum documento, seja ele de que valor for, você está, ainda que inconsciente, dizendo: eu sou obrigado a admitir que Jesus existiu, porque ele tocou o tempo e o tempo foi alterado para sempre. Anunciado novamente, eles continuam: é irrefutável que a vida desse homem ajudou a transformar a civilização. Jesus Cristo causou grande impacto em seu tempo e continua, através dos anos, a transformar grupos e indivíduos. E ao falar sobre esse homem nessa manhã, meu desejo é que ele toque a sua vida, é que ele toque a minha vida, para que assim como ao tocar o tempo foi alterado, que ele altere e transforme a minha e a sua vida
página 21 desse mesmo livro, se Jesus não tivesse nascido, página 21, eu encontrei essa pérola, que diz assim: uma vida solitária. Ele nasceu em um vilarejo desconhecido, o filho de uma camponesa. Cresceu em outro vilarejo, onde trabalhou em carpintaria até completar 30 anos. Então, durante 3 anos, foi um pregador itinerante. Nunca escreveu um livro, nunca ocupou uma posição, nunca teve uma família ou uma casa, não frequentou a faculdade, nunca conheceu uma cidade grande, não se afastou sequer 300 quilômetros do lugar onde nasceu. Não fez nada do que normalmente acompanha o poder. Não tinha credenciais. Era simplesmente ele. Tinha apenas 33 anos quando a opinião pública se voltou contra ele. Seus amigos fugiram e um deles chegou a traí-lo, o alegado. Foi entregue a seus inimigos e passou pelo escárnio de um julgamento. Foi crucificado entre 2 ladrões. Quando estava morrendo, seus executores disputavam por suas roupas, suas únicas propriedades nesse mundo. Quando morreu, foi sepultado em um túmulo emprestado por um amigo misericordioso. 19 séculos se passaram e hoje ele é a figura central da raça humana. Todos os exércitos que já marcharam, todas as frotas navais que já navegaram, todos os parlamentos que já existiram, colocados juntos, não influenciaram a vida do homem como essa vida solitária. Quem é esse homem? Como você o vê? Como você se relaciona com ele? Como você o considera? Como tem ele afetado a sua vida, assim como afetou a vida de todos os habitantes do planeta no qual você vive? Desejo ver agora mais um outro texto da Bíblia que está no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 10, versos 19 a 21. Se você tem aí a sua Bíblia, queira por gentileza abrir juntamente comigo. E por falar nisso, deixe eu fazer aqui uma pequena enquete, uma pequena pesquisa. Quantas Bíblias temos aqui hoje? Agora a sua Bíblia tem algo? Amém? Amém. Que bom. Me senti lá na galeria. Levanta as Bíblias lá na galeria. Oh, maravilha. Em uma igreja aí eu fiz essa pesquisa que fiquei envergonhado. O pessoal não traz a Bíblia para a igreja. Traz o iPhone, traz o iPod, traz o iPhone, não sei o quê, e não sei o que lá mais, mas a Bíblia e a Bíblia, muitos estão deixando de trazer. Parabéns a você. Continue assim, viu? E cada vez que eu fizer essa enquete, tenha essa surpresa agradável e que veja aí as dezenas de Bíblias sendo levantadas como a nossa ferramenta principal quando vamos à casa de Deus para orar. João 10, 19 a 21 diz assim: por causa dessas palavras, rompeu nova dissensão entre os judeus. Que palavras foram essas? Que causaram um verdadeiro racha na liderança judaica. Muitos deles diziam, verso 20, ele tem demônio e enlouqueceu. Por que o ouvis? Percebe como as pessoas viam Jesus? Percebe que a visão de Jesus não era tão óbvia assim. Alguns diziam que ele estava endemoniado e que ele era louco, e que por isso ninguém deveria perder tempo para ouvi-lo. Mas havia outro grupo que pensava diferente. E o verso diz assim: outros diziam, este modo de falar não é de endemoniado. Pode, porventura, um endemoniado abrir os olhos aos cegos? Percebe, os irmãos, que essa segunda controvérsia, houve nova controvérsia, é porque já havia tido uma outra controvérsia. E essa controvérsia fora em função de um milagre que Jesus havia realizado, o qual está relatado no capítulo 9 do Evangelho.
Eu já preguei sobre esse milagre aqui, portanto eu quero apenas lembrar os irmãos de alguns detalhes, algumas peculiaridades daquele milagre e por que as palavras ditas agora causaram aquele racha, aquele cisma entre os líderes de Deus. Jesus havia curado um cego de nascença. No capítulo 8 de Marcos, nos conta a história de um outro milagre, de uma outra cura, de um outro cego, mas diferente do capítulo 9. O cego curado lá no capítulo 8 de Marcos não era cego de nascença. No capítulo 9, sim. E para dar vistas a quem nunca teve, é necessário que se faça mais do que um milagre. É necessário que se crie aquilo que nunca existiu. E tanto é verdade lá no capítulo 8 de Marcos, quando fala da cura de um cego, que já havia tido visão e por alguma razão havia perdido, é dito que Jesus apenas passou saliva nos seus olhos e o curou em 2 estágios, inclusive. No capítulo 9 de João, Jesus usa a saliva adicionada à terra, ou seja, o barro, com a sua saliva ele fez o barro. E com o barro ele criou uma visão que nunca havia existido. Por isso que ele usa a matéria-prima que ele usava para criar o homem lá no Jardim do Éden. O homem havia sido feito do barro, mas aquele homem havia nascido incompleto. E Jesus utilizou o barro mais uma vez para dar a ele uma visão que ele nunca havia possuído. E agora vem as palavras que causaram essa visão. Jesus, vendo que as pessoas não conseguiam entender o que ele havia feito com aquele cego, no capítulo 9, no capítulo 10, ele conta uma parábola, a parábola do bom pastor. Mas mesmo assim as pessoas não conseguiram entender, não conseguiram ver que estavam diante não de um homem comum, mas diante de Deus criado. Jesus havia criado para mostrar quem ele era. Jesus não era de discutir. Jesus nunca argumentou tentando provar para alguém que ele era divino, como eu e você muitas vezes queremos provar às pessoas que nós estamos com a verdade, que nós a temos, etc. Jesus nunca discutiu para provar através do argumento lógico de que ele era o Filho de Deus. Ele era, e pronto. Ele às vezes fazia alguma coisa que realmente eram típicas de um Deus Criador fazer, exemplo, a cura do cego de nascença. Mas mesmo assim, não conseguiu entender. Então, nos versos 17 e 18, nós vemos 19 a 21, então voltando agora 17 e 18, diz assim: por isso, Pai, me ama, disse Jesus, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato eu recebi de meu Pai. Irmãos, qual foi o homem que já disse isso? Que tem poder para dar a vida e pegar de volta na hora que ele bem entender. Ninguém jamais disse isso. E jamais alguém deveria dizer. Por causa dessas palavras, foi que os judeus se levantaram, pelo menos o grupo deles, contra Jesus. Claro. Você já parou para pensar na repercussão de palavras como essas, ditas por um homem, em um congresso mundial de medicina, onde se reúnem os maiores e melhores médicos do mundo? Já pararam para pensar? Os médicos, com seus conhecimentos, nós temos que admitir, eles podem fazer muito pela vida, mas nada podem fazer depois do último suspiro. E agora está alguém dizendo que mesmo depois da vida ou depois da morte, ele pode fazer alguma coisa. Amém. Então esse homem é diferente. Então esse homem não pode ser visto como um homem comum, porque ele discursa sobre algumas coisas que jamais um ser humano ousou discursar. Jesus é o autor de algumas frases célebres, tais como: eu sou a ressurreição da vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. João 11, 25 e 26. Quem teria autoridade? Qual homem teria autoridade para dizer tais palavras? Jesus falou da água da vida,
que somente ele poderia dar. Disse: aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais será sede. Pelo contrário, ele continua: a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. João 4,14. Por falar em água, deixa eu tomar. Então, irmãos, Jesus discursou sobre temas que só poderiam ser abordados por Deus, e não por um homem qualquer, não por um homem comum. E a essa altura sinto-me impelido a inserir em minhas considerações o texto de C.S. Lewis. Lewis, professor na Universidade de Oxford, na Inglaterra, era um agnóstico que negou a divindade de Cristo por anos. Mas ele também, dentro de uma honestidade intelectual, submeteu-se a Jesus como seu Deus e Salvador, depois de estudar as evidências esmagadoras da sua divindade. Enquanto ignorou as evidências, era um agnóstico, não aceitava Jesus como divino. Mas quando debruçou sobre a mesa e examinou acuradamente as evidências que pesavam a favor da divindade de Jesus, ele não teve dúvidas, até por uma questão de honestidade intelectual, dizendo: ele foi obrigado a aceitar Jesus como Deus e o seu Salvador. Por falar em evidências, deixe-me dizer uma coisa sobre fé racional e fé não racional. O Dr. Rodrigo, há algum tempo atrás, ele teve no Jô Soares. E em sala de aula ele contou a experiência para nós. E num determinado momento, já esteve 2 vezes. E o Jô Soares está atrás dele para levá-lo pela 3ª vez. Gostou. E numa das idas dele lá no programa do jogo, o assunto era fé. Ou o assunto conduziu para o lado da fé. E aí o Dr. Rodrigo disse uma frase: olha, a fé é racional. E o Jô Soares assustou. Falou: essa é a maior antifrase que eu ouço aqui no meu programa. Fé racional? Eu disse: isso não existe. E aí o Dr. Rodrigo disse que a fé que não é racional não é fé. A fé que não é racional nem pode ser chamada de fé. Ele disse: fé que não é racional não é fé, é fideísmo. Fideísmo é um sistema que se baseia exclusivamente na fé, negando qualquer fato, por mais simples que seja. Isto é, fideísmo é um tipo de fé cega, irracional. E falando sobre fideísmo, disse o PhD em filosofia, Norman Carter, ele disse o seguinte: se alguém não tem razão para usar a razão, então essa posição é indefensável. Porque evidências tem que ser racional, você pesar as evidências. E se alguém não tem razão para usar a razão, então esse alguém sequer, segundo esse filósofo, deveria ser ouvido. Claro, não há razão para não se usar a razão. Desculpe o trocadilho, mas é verdade. Não há razão para não se usar a razão. E é por isso que a fé bíblica, ela é racional. Voltemos ao pensamento de Deus. Falando sobre o fato de Jesus ter afirmado ser Deus, disse ele, aliás, essa é a única coisa que não devemos dizer, ou seja, que somos deuses. Um homem que fosse somente um homem e dissesse as coisas que Jesus disse, não seria um grande mestre da moral, disse Deus. Seria um lunático, no mesmo grau de alguém que pretendesse ser um ovo cozido. Ou então, o diabo em pessoa. Diz: se Jesus dissesse ser Deus, sabendo que não era, ele poderia ser comparado ao diabo, que seria um tremendo mentiroso. E o diabo é o pai da mentira. E ele se desqualificaria como um mestre da moral, porque que moral ele teria para ensinar a moral se ele estava faltando com a verdade? Por isso que aqueles se dizem que Jesus é apenas um grande mestre da moral, eles caem em contradição, se não caem.
C.S. Lewis continua aí, conclui seu pensamento dizendo: faça a sua escolha. Ou esse homem é e é o Filho de Deus, ou não passa de um louco ou coisa pior. Você pode querer silenciá-lo por ser um louco, pode cuspir nele e matá-lo como um demônio, ou pode prostrar-se a seus pés e chamá-lo de Senhor e Deus. O que você prefere fazer? Qual o seu comportamento diante de Jesus de Nazaré? E ele conclui: mas que ninguém venha com paternal condescendência dizer que ele não passava de um grande mestre humano. Ele não nos deixou essa opção e não quis deixá-la. Agora pergunto: seria Jesus um personagem criado por seus seguidores então? Marcos capítulo 11, versos 1 a 11, talvez nos dê evidências. Veja, a fé ela tem que estar baseada em evidências. Então talvez, para que ela seja uma fé racional, então talvez Marcos capítulo 11, versos 1 a 11, nos ajude a entender, ou nos mostre algumas evidências que poderão nos ajudar a entender melhor esse homem chamado Jesus de Nazaré. Marcos 11, 1 a 11. Quando se aproximavam de Jerusalém, de Betfagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 dos seus discípulos e disse-lhes: ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo ao entrar achareis preso o jumentinho, o qual ainda ninguém montou. Desprendei-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar: por que fazeis isso? Respondei: o Senhor precisa dele e logo o mandará de volta para ele. Então foram e acharam o jumentinho preso junto ao portão, do lado de fora, na rua, e desprenderam. Alguns dos que ali estavam reclamaram: que fazeis soltando o jumentinho? Eles, porém, responderam conforme as instruções de Jesus, e então os deixaram ir. Levaram o jumentinho, sobre o qual puseram as suas vestes, e Jesus montou. E muitos estendiam as suas vestes no caminho, e outros ramos que haviam cortado dos campos. Tantos que iam adiante dele, como os que vinham depois, clamavam: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor, bendito o reino que vem, o reino de Davi, nosso pai. Hosana nas maiores alturas. E quando entrou em Jerusalém, no templo, tendo observado tudo, como fosse já tarde, saiu para Betânia com os dois. Olha para mim, meus pastores Gonçalves. Há algum tempo atrás, já tem um tempinho razoável, eu fui ao Iaí Messias lá estudar, lá no NASP, para assistir uma apresentação daquele cantor americano, Steve Wynn. O palco era enorme, o auditório eram as colinas do Iaí, hoje o NASP. Milhares de pessoas se acotovelavam, cada uma querendo escutar um lugar mais próximo do palco. Eram milhares de pessoas espalhadas por aqueles gramados. E de repente chega o helicóptero. E lá do helicóptero ele baixa lá em algum lugar, e lá desce o cantor, todo elegante, e vem, e sobe no palco, e começa então o show gospel daquela noite. Na minha Bíblia, no capítulo 11 de Marcos, tem um título, na sua também tem? Do verso 1 aí do início do capítulo tem um título, tem na sua? Tem? Que título tem na sua Bíblia? A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. De helicóptero, de Rolls Royce, de carro importado, montado em um jumentinho. Já montou em um jumento? Emprestado, exatamente. Você já montou em algum jumento? É desconfortável. Uma pessoa com estatura mediana montar naquele animal, ele fica sem saber o que fazer com os pés. Se deixa arrastar no chão, ou se não sabe. É um negócio desconfortável. É um negócio feio de se ver. Montar em um jumento. É uma massa pessoal. Essa foi a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Totalmente diferente. Jesus era politicamente incorreto. Ele não era politicamente correto.
ele era politicamente incorreto. E ele contrariou todas as normas, todos os costumes, todas as tendências dos seus dias e dos dias de hoje. Que homem é esse? Como você tem? Como você encara? Como você se relaciona? De acordo com esse relato, Jesus não pode ser uma pessoa criada por mentes humanas, por mais capaz que essa pudesse ser. Abre-se aspas, diz assim, Augusto Cury: a criatividade intelectual não consegue criar uma personalidade que possui uma inteligência requintada e ao mesmo tempo tão despojada e tão humilde. Isso não pode ser produto da imaginação humana. E ele continua: a personalidade de Cristo é inconstrutível pela imaginação humana. Então, Jesus, ou ele é o que ele disse que é, ou então ele não é nada. Essa é a verdade. E é por isso que os homens ou estão do seu lado ou estão contra ele. Ele mesmo disse: quem comigo não ajunta, espalha. E é por isso que quando ele fala da sua intimidade com Deus, quando ele fala que ele é Deus, quando ele fala que ele tem poder para dar a vida e pegá-la de volta, as pessoas se dividem, porque de fato é impossível ter uma visão correta de quem Jesus é e continuar na mesmice. Ou a pessoa não teve a visão correta, ou então alguma coisa está acontecendo. Porque diante de uma compreensão correta, ou a gente morre de amor por ele, ou a gente é capaz de matar, ou inclusive de matá-lo. Foi o que aconteceu com ele. Então, se o meu relacionamento com esse homem é um relacionamento amistoso apenas, alguma coisa está errada com a visão que eu tenho, com a compreensão que eu tenho. Porque é impossível compreendê-lo tal qual ele é e não tomar uma atitude ou contra ou a favor. Mas neutro, jamais alguém ficaria diante de Jesus após compreendê-lo naquilo que de fato ele é. Cristo não tinha formação de psicologia, mas era um mestre na interpretação, pois conseguia captar os sentimentos íntimos das pessoas. Era comum ele se antecipar, dando respostas antes mesmo que as perguntas fossem sequer formuladas. O grande pensador alemão Nietzsche, embora fosse filho de evangélicos, fosse filho de cristãos, ele chegou a dizer: Deus está morto. E de Jesus ele disse: ele morreu muito cedo. Ele mesmo teria acabado com sua doutrina se tivesse atingido maior grau de maturidade. Ou seja, chamou Jesus de imaturo. E por isso não acabou com sua doutrina em 33 anos. Mas se vivesse mais e amadurecesse um pouco mais, ele mesmo iria acabar com a sua doutrina. E eu pergunto para você: você já viu um templo lotado de pessoas adorando Nietzsche? Mas vocês estão aqui adorando Jesus. Que diferença? Quem é que está morto? Nietzsche diz: Deus está morto. Mas quem é que está morto? Ele, e não Jesus, e não Deus. E é por isso que eu e vocês estão aqui adorando esse homem de Nazaré chamado Jesus. Nos dias de Jesus, os imperadores e governadores eram os homens que detinham o poder. Contudo, seus corpos viraram pó, e eles aguardam na condição de pó pelo juízo final. Eles não têm seguidores hoje. Ninguém presta culto a eles. Ninguém os serve ou guardam os seus mandamentos. Não é o que acontece com Jesus. Napoleão, que estava muito acostumado e mal acostumado ao poder, disse que seria bom se o imperador romano pudesse governar da sepultura. Quanto apego ao poder! Na verdade, eu queria dizer, quão bom seria se ele ou Napoleão pudesse governar mesmo depois que eu morresse. Embora eu não esteja na sepultura, Jesus é o único que depois que morreu, governa milhares e milhares de vidas.
Oxalá governe ele a sua vida. Oxalá governe ele a minha vida. Mas para que isso aconteça, é necessário que você tenha uma compreensão correta de quem ele é. Sem essa compreensão, impossível será permitir que ele governe a minha vida. Caminhando para as minhas conclusões, desejo voltar àquele encontro de Jesus com a samaritana, quando ele falou da água da vida e de que só ele poderia dar essa água. Disse ele: aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. No seu sermão inaugural, no primeiro sermão que ele pregou, no famoso sermão da montanha, ele já disse: bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Ele já havia falado da sede, que só ele era o redentor da água que poderia indicar. Aliás, ele não era o possuidor da água, ele era a própria água. Para Jesus, a samaritana a quem ele disse as palavras, ela não era apenas um objeto, e nem a água também era um objeto. Para ele, a samaritana era uma pessoa, ela era gente, ela tinha dignidade. Para ele, a água também era uma pessoa, e a pessoa é exatamente aquela que falava com a samaritana diante do poço de Jacó. E eu quero ler agora com os irmãos os versos, capítulo João 4, versos 15 a 18. João 4, 15 a 18. Relacionado ao encontro desse homem extraordinário com uma mulher também extraordinária. E qual o resultado depois que ela teve uma compreensão de quem era Jesus? Como a sua vida mudou? Tudo mudou. É aquela história. A compreensão de Jesus opera grandes e notáveis mudanças. João 4, 15 a 18. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água. Quando ele falou da água aqui, quando a pessoa toma não tem mais sede, disse a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Ainda não tinha a compreensão de quem é que estava na sua frente. Ainda não tinha uma compreensão clara de quem é Jesus. Disse-lhe Jesus, verso 16: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos tiveste, e este que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. A samaritana resiste a aceitar a oferta de Jesus, até descobrir que ele sabia tudo a seu respeito. Tentando ajudá-la a derrubar suas máscaras, Jesus disse: vai chamar o seu marido e volte aqui. Mas ela não tem marido. Teve 5 e já não acredita mais no casamento. 5 fracassos a fizeram perder a fé dos homens. Só que ao optar pela independência, ela se marginaliza. Porque na cultura que ela vivia, era o homem casado civilmente com uma mulher que lhe dava existência moral legítima. E ela sabia disso. Mas está tão decepcionada, está tão ferida após experimentar um fracasso após o outro, que prefere a marginalidade a comprometer-se com outro homem e talvez alimentar a expectativa de um sexto fracasso. Então ela prefere viver a marginalidade do que arriscar um outro fracasso. É livre agora, mas está condenada a perder a segurança. Ao mencionar o seu estado civil, Jesus não a reprova e muito menos a condena. Ele quer apenas levá-la a ser ela mesma. Ele quer apenas ajudá-la a tirar as máscaras. Ele quer apenas contribuir para que a ficha caia e ela entenda
que há uma necessidade, há uma sede não física, que precisa ser mitigada, precisa ser satisfeita. É por isso que ele fala, vai atrás do seu marido. Ele sabia que era o seu marido, ele era Deus, mas ele queria que ela olhasse para si mesma e se enxergasse da forma que ela realmente é. Queridos, esse é o grande lance da compreensão de Jesus. Quando eu vejo Jesus como Ele é, eu também me vejo como eu sou. A distorção da visão de Jesus distorce a visão de si mesmo. Essa é a grande verdade. Enquanto a samaritana não teve a visão de quem era Jesus, ela não teve a visão de quem ela era e das necessidades que solapavam e carcomiam o seu interior. 5 maridos, 5 feridas mal cicatrizadas, 5 sonhos enterrados, 5 desertos onde plantaram 5 jardins. Não é de se estranhar que para não sofrer mais, ela se compromete cada vez menos. Cada vez quer menos compromisso para sofrer menos, porque estava cansada de sofrer. Mas ela não sabia que a sede continuava ali, a necessidade continuava ali. É preciso que ela reconheça isso para então poder apreciar a água que só Jesus poderia lhe oferecer. Então, o último texto, João 4. Você está com a sua aberta, João capítulo 4, 28 e 29. Quanto a mulher tem todo o enredo da história, e nos versos de 29 então diz assim: quando a mulher deixou o seu cântaro, esqueceu da água literal, esqueceu da água física, porque na verdade não era disso que ela precisava. Esqueceu, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vejo um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo, o Filho de Deus? É este o Salvador? Ela começa a descobrir Jesus e concomitantemente que ela descobre que quem estava falando com ela era Deus feito homem. Ela começa concomitantemente a descobrir quem era ela, quanta necessidade interior aquela mulher tinha. Então é o seguinte: bom, você não é. Que visão você tem de Jesus? Você reconhece necessitar-se dele? Se não, é porque você não tem uma visão de quem ele é. Eu disse no início das minhas considerações que a visão que você tem de Jesus é determinante para a sua salvação. Porque é determinante para a visão que você terá de si mesmo, do pecado e, consequentemente, do plano da salvação. A visão e a compreensão que tiver de Jesus é que vai mostrar o nosso relacionamento com Ele. Você consegue ver Jesus da forma que ele dizia ser? Você consegue enxergá-lo da maneira em que ele se enxergava? Se sim, você consegue conciliar, enxergar-se da maneira em que você é. E você é a semelhança da terra. Não vai jamais tentar esconder as suas reais, profundas e urgentes necessidades. Porque enquanto você o fizer, você se tornará devedor de uma dívida eterna para consigo mesmo. E isso é claro. Enquanto eu negar uma compreensão clara de quem realmente eu sou, eu estou contraindo uma dívida eterna para comigo mesmo. Talvez uma dívida Deus, que o Espírito Santo, que é o continuador da obra desse homem chamado Jesus de Nazaré, possa completar na sua vida o incompleto, algo que ficou faltando dessa mensagem, da visão que você precisa ter de Deus. Que o
Espírito Santo domine a sua vida, domine somente, e de ter a compreensão devida desse homem, para que você tenha uma compreensão devida de quem é você. E aí então comece um relacionamento com base nas verdades puras e que sabemos em relação a ele, em relação a você, e isso é o que vai fazer a diferença na sua família. Deus dê essa experiência a você e a mim nessa manhã, é o meu desejo e a minha oração.